Tradução autorizada sem fins lucrativos da história de Daydreamer 315, e todos os direitos são reservados a ela. Non-profit translation, for entertainment purposes only, of the work of the author Daydreamer 3/4, and all rights are reserved to her. Capítulo 2, Chegada. Privet Drive 4, 3 de março de 1996. O jovem Harry James Potter não conhecia nada além da dor. Seu tio ficou bêbado e bateu nele durante horas na noite anterior, porque algo estranho aconteceu. Harry sabia que mais de uma coisa estranha havia acontecido na noite passada. Embora ele não conseguisse lembrar exatamente o que. Ele se lembrava vagamente de um homem com longos cabelos brancos prometendo à tia que algo iria parar as explosões. Ele não sabia o que isso significava, apenas que se sentia mais cansado e mais fraco do que desde que era criança. Era como se algum tipo de peso de ferro estivesse enrolado em seu peito. Quando ele ouviu sua tia Petúnia bater à porta do armário e exigir que ele fizesse o café da manhã, Harry abriu os olhos com dor. Ele teve um sonho tão estranho, mas não conseguia se lembrar do que realmente se tratava. Como muitos de seus sonhos, este também teve um lampejo verde brilhante. Ele sempre se perguntou por que sonhava com sinais verdes. Levantando-se lentamente, Harry não conseguiu evitar estremecer. Todo o seu corpo doía. Levantando-se, ele não percebeu o baú de bolso que estava ao lado de sua cama improvisada. Saindo e entrando na cozinha, viu que estava sendo observado pela tia. Ela tinha sua habitual expressão comprimida no rosto, como se estivesse vendo algo completamente nojento. O que você está olhando, sua aberração? Ela retrucou quando percebeu os olhos dele nela. Seus olhos voltaram para o chão, onde ele havia sido treinado para olhar. Nada, tia Petúnia. Bem, Ela exigiu, apontando o braço na direção do fogão. mãos à obra. Vernon e Dudinha precisam do café da manhã. Harry preparou o café da manhã o mais rápido que pôde. Ele fez o máximo possível na esperança de conseguir algumas das sobras. Ele sabia que não fazia sentido. Vernon e Duda comeriam até ficarem doentes, só para garantir que Harry não teria uma refeição adequada. Como ele pensava, Harry mais uma vez teve que ficar sem comida. Petúnia o impediu de ir à escola naquele dia, porque ainda havia hematomas em seu rosto. E eles não podiam deixar os vizinhos ou os professores verem isso. Era em momentos como esse que Petúnia ficava feliz que a pequena aberração se curasse tão rapidamente. Ela sabia que uma criança normal levaria semanas para se curar da surra que recebeu na noite anterior. Mas a aberração, com seus modos bizarros, ficaria completamente curada em 1 ou 2 dias. Harry passou o dia inteiro trabalhando dentro de casa. Depois que ele terminou de servir o jantar dos Dursley, Harry recebeu sua primeira e única comida do dia, uma fatia de pão amanhecido e um copo de água. Então ele foi mandado de volta para seu armário. Sentado em seu armário, Harry sentiu seu coração quebrar um pouco mais, como acontecia todas as noites. Ele não conseguia entender o que havia de errado com ele. Parecia que não importava o quanto ele trabalhasse, os Dursley nunca se importariam com ele. Agarrando seu cobertor fino, Harry foi dormir. Foi então que seu pé bateu em alguma coisa. Sentando-se, Harry olhou para o que parecia ser um baú em miniatura. Ele conhecia esse baú de algum lugar. Por que ele conhecia esse baú? Seguindo o instinto, Harry empurrou uma pequena quantidade de energia para o porta-malas. Ele nem mesmo entendia o que era aquela energia, ou de onde ela vinha, mas simplesmente decidiu seguir em frente. Qual é a pior coisa que poderia acontecer? Harry soltou um grito abafado quando o tronco cresceu de repente. Prendendo a respiração, Harry esperou para ver se seus parentes o ouviram, mas felizmente a TV estava alta o suficiente e ele abafou o choro o suficiente para que eles não percebessem. Essa era a última coisa que ele precisava agora. Abrindo o baú, Harry olhou para dentro. O interior do baú era muito maior do que deveria ser. Estava cheio de outros baús pequenos, grandes quantidades de papel e pequenos frascos de vidro com rolha que continham algo brilhante. No fundo de sua mente, Harry reconheceu tudo isso e sabia que era ele quem empacotava o baú. Harry estava estendendo a mão para pegar uma carta que dizia Ragnarok quando alguém pigarreou atrás dele. Desta vez, Harry não conseguiu abafar seu leve grito. Sinto muito. Não foi minha intenção. Quem é você? Harry tapou a boca com a mão e olhou com medo para a porta. Ele não deveria fazer barulho, mas ainda mais importante, ele nunca deveria fazer perguntas. Harry estava muito confuso sobre quem era esse homem, mas o mais importante, como ele conseguiu se levantar no armário e não bater a cabeça. Ele era pequeno, mas mal conseguia ficar em pé em seu pequeno armário sem que seus cabelos roçassem o teto. A morte bufou suavemente.
Agora ele sabia exatamente por que a magia estava jogando coisas em destino quando ele partiu para vir aqui. Depois houve as reações do menino. Seu pequeno mestre estava claramente sendo maltratado e danificado. Convocando uma cadeira, a morte sentou-se. Calma, pequeno mestre. Eu sou a morte. Você não precisa me temer. Relaxe. Coloquei feitiços de silenciamento ao nosso redor para que aquelas pessoas nojentas lá fora não nos ouçam. Agora, diga-me o que você sabe sobre quem você é, quem é sua família e o que está acontecendo. Vou trabalhar a partir disso. Meu nome é Harry Potter. Eu tenho 5 anos. Minha mãe, Lily, e meu pai, James, morreram em um acidente de carro quando dirigiam bêbados. A culpa foi minha. A voz de Harry quebrou um pouco aqui. Ele odiava saber que seus pais estavam mortos por causa dele. Eu moro com minha tia Petúnia, tio Walter e meu primo Duda. Mas isso não está certo, não é? Minha mente está toda confusa. Eu sei coisas, mas não as conheço, você sabe. A morte soltou um suspiro frustrado. Esta foi uma das razões pelas quais eles pretendiam que Hadrian voltasse aos 10 anos de idade. As mentes das crianças mais novas eram simplistas demais para os tipos de memórias que Hadrian tinha. A morte sabia que com o tempo Hadrian seria capaz de se lembrar demais, mas isso poderia levar anos. Não ajudou o fato de ele e os outros terem intencionalmente deixado suas memórias vagas. O objetivo era proteger sua sanidade tanto quanto proporcionar entretenimento para o destino. Do jeito que estava agora, as coisas eram muito mais complicadas, pois Hadrian não seria capaz de se lembrar adequadamente do plano, muito menos ter o poder ou o controle para executá-lo. Ele iria precisar de ajuda. Esfregando suavemente os olhos, a morte fez uma escolha. Então, praticamente tudo que você sabe está errado. Ok, é isso que vamos fazer. Vou encaminhá-lo para alguém que possa ajudar a encontrar uma solução para isso. Dê-me aquela carta endereçada a Ragnarok que está no porta-malas. Depois que Harry fez isso, ele observou com o movimento da mão da morte uma folha de pergaminho aparecer. Com outro aceno de mão e alguns murmúrios baixinhos, palavras apareceram na página. O pergaminho foi então colocado no envelope, tudo sem quebrar o selo. Voltando sua atenção para o garotinho agora sentado em um colchão velho e plano de berço. Se houver algo que você queira levar, pegue-o rapidamente e coloque-o no porta-malas, porque você nunca mais voltará a este casebre. Posso prometer isso. Neste ponto, o jovem Hadrian deu-lhe um sorriso deslumbrante. Harry rapidamente pegou alguns de seus desenhos e o cobertor de bebê que ele tinha quando foi deixado. Colocando-os no porta-malas, ele se voltou para o estranho ser. Algo dentro dele lhe dizia que aquele homem era muito mais do que parecia. Dizendo adeus, a morte transferiu todos os feitiços de rastreamento e monitoramento de saúde para a criança gorda sentada no sofá com seus pais. Então a morte acenou com a mão e Hadrian desapareceu com um pequeno estalo. Virando-se, Morte saiu do quartinho que anteriormente abrigava seu jovem mestre. Dobrando a realidade ao seu redor, mais uma vez, ele fez com que a porta se ajustasse ao seu tamanho. Tornando-se invisível, ele foi até a sala e viu a família Dursley sentada no sofá. Até ele ficou enojado com o tamanho do homem e de seu filho. Não ajudou o fato de ambos estarem segurando um pote cheio de sorvete e comendo diretamente dele. A morte nunca se considerou cruel. A morte simplesmente era. Não era ele quem matava gente. Não, esse era o trabalho dos irmãos. Ele apenas colecionava. Era um trabalho que precisava ser feito, então ele o fez. Ele também sabia que precisava fazer algo com essas pessoas vergonhosas. Se ele não o fizesse e a notícia se espalhasse, ele teria que se preocupar constantemente com seu jovem mestre. Nem todos os seus irmãos eram tão legais quanto magia, destino e tempo. Ele não poderia permitir que nenhum dos outros pensasse que seu mestre era um alvo justo. Se o fizesse, acabaria tendo que proteger constantemente o menino. Alguns dos outros não teriam nenhum problema em matar seu jovem mestre só para mexer com ele. Pensando por alguns segundos, ele pensou no castigo perfeito. Eles experimentariam a vida de seu jovem mestre em suas mãos. Embora seu mestre agora estivesse seguro, essas pessoas pretendiam torturá-lo nos próximos anos. Agora, em seus sonhos, eles vivenciariam a vida de Hadrian com eles. Todas as noites eles viveriam como teriam sido seus dias se ele tivesse permanecido. E quando acordassem, ainda sentiriam isso, embora nunca houvesse marcas. Eles sentiriam a fome de negar comida a uma criança, a dor que surge quando uma criança é chicoteada com cinto, a agonia de ser obrigada a trabalhar com ossos quebrados, a exaustão resultante de trabalhar longas horas com pouco ou nenhum sono, o desconforto de dormir no colchão do berço em um armário apertado.
E o mais importante, pelo menos para a mente da morte, a dor de partir o coração de saber que você foi o responsável pela morte de seus pais. Eles sentiriam tudo isso nos anos seguintes, e só havia uma maneira de impedir isso. Verdadeiro remorso. Petunia e Vernon teriam que reconhecer que o que fizeram ao jovem Hadrian foi errado, e então sentir verdadeiro remorso pelo que fizeram. Feito isso, a morte se virou para o menino. Isso foi mais complicado. Sim, ele fez coisas terríveis com Hadrian no futuro, mas passou a se arrepender. Ele e Hadrian realmente fizeram as pazes em seus últimos anos, especialmente depois que Duda teve uma filha mágica que tinha um núcleo sombrio. Foi Hadrian quem ajudou a contrabandear Duda, sua esposa e o bebê para fora do país. A maioria das coisas ruins que Duda fez em sua vida passada remontam a seus pais, e a forma como eles o criaram. Na opinião da morte, ainda havia esperança para Duda. No final, ele tomou uma decisão. Duda sentiria a dor de suas vítimas toda vez que as intimidasse. Houve um aspecto de atraso nesta maldição. Se Duda ainda fosse um valentão brutal aos 15 anos, sua maldição se tornaria a mesma de seus pais. A morte pensou que uma década de chances era mais que suficiente para o menino mimado. A morte observou Vernon se levantar e ir para a cozinha. Ele podia ouvir enquanto Vernon vasculhava a geladeira tentando encontrar algo para saciar a fome que vinha de comer apenas uma fatia de pão amanhecido e um copo de água o dia todo. A morte sorriu sabendo que isso não importava. Vernon não seria capaz de se sentir satisfeito. Ele observou Petunia começar a esfregar suavemente o braço. A morte sabia que aquele era exatamente o mesmo lugar da fratura que Hadrian tinha atualmente. Ele sabia que Hadrian estaria curado nas próximas horas, mas Petunia teria que sentir a dor da cura natural. Saindo de casa, a morte decidiu estender suas punições. As pessoas deste bairro viram Hadrian crescer e a maioria não fez nada para ajudar a criança claramente abusada. Os professores viram a criança tímida e desnutrida e, em vez de ajudá-la, não fizeram nada. Todos escolheram acreditar nas mentiras espalhadas pelos Dursley, porque era mais fácil de fazer. Como punição, todos sonhariam com um abuso. Em seus sonhos eles veriam o jovem Hadrian sendo abusado. Observariam como eles próprios não faziam nada. Seus filhos ou um jovem membro de sua família tomariam o lugar do menino. Os sonhos sempre terminariam do mesmo jeito. Uma criança espancada e machucada se voltaria para eles e perguntaria por que nunca fizeram nada para impedir o abuso. Por que nunca ajudaram a criança. Como a maioria das pessoas decentes se arrependeria instantaneamente, ele precisava fazer essa maldição durar mais. Então, em vez de um gatilho para liberar a maldição, um limite de tempo foi estabelecido. Como estava agora, Hadrian teve que viver nesse inferno por 4 anos, então eles teriam esses sonhos pelo menos uma vez por mês durante os próximos 4 anos. Para eles, o jovem Potter havia fugido aos 5 anos de idade. Eles só podiam esperar que ele estivesse bem. As crianças da vizinhança foram amaldiçoadas da mesma forma que Duda. Sempre que escolhessem intimidar alguém, sentiriam a dor resultante. Essa maldição se dissiparia em 10 anos. A morte esperava que isso os ensinasse a serem pessoas melhores. A única integrante do bairro que foi tratada de forma diferenciada foi Arabella Figg. A morte não podia fazer muito com o espião de Dumbledore. Então, em vez disso, ele criou intrincados feitiços de visão. Arabella veria e experimentaria a vida que teria vivido se a morte não tivesse intervindo. Ela assistiria Harry Potter ser abusado e não faria nada a respeito, como antes. Com um sorriso, a morte desapareceu.